vocês hoje. Hoje o nosso painel 1 do palco 4, nós vamos falar de cultura. Hoje o nosso assunto é IA mais IA 2. E a gente vai abrir esse painel 1 agora com um tema que interessa a todo mundo, ou que é gestor, ou que trabalha em alguma empresa. Nós vamos falar de a cultura decisiva e o invisível por trás da cultura que nós desejamos. Eu quero chamar ao palco minhas queridas colegas Isabela Camargo, Head de Marketing e RH na PG+, e a frase que ela traz com ela é: se a cultura é a alma da empresa, a coerência é a que a mantém viva. Uma salva de palmas para a Isabela, porque foi fraco. Vamos lá, é isso aí, muito bem, muito obrigada. Quero também chamar a minha querida Priscila Serpa, CHRO da CODE, que traz uma frase consigo, que a cultura não é imposta, ela é viva, coletiva e se fortalece a cada atitude que reflete quem somos e o futuro que nós queremos construir. Uma salva de palmas para a Priscila, mais forte. Aí, muito bem, muito bom. Obrigada, Priscila, obrigada, Isa. E agora eu vou chamar Fernando Manfio. Cadê o Fernando Manfio? Está aqui. Fernando Manfio, que é CEO do Movimento MoveOn e criador da cultura decisiva, para compor este palco. Nesse momento aqui, então, nós estamos aqui com as três especialistas quando a gente fala sobre cultura. E antes da gente sentar para a gente conversar, para a gente bater um papo gostoso, o que eu quero é dividir um pouco com vocês sobre os desafios da cultura. Muitas vezes a gente acha que a cultura, ela é invisível, né? Então, assim, a gente não é, ela é pouco tangível para todos nós. Por quê? Porque muito tempo se falou de cultura como só pessoa, só como um assunto soft. Mas a gente não mede a cultura, a gente não vê o retorno que a gente tem sobre o investimento de se construir uma cultura forte. E mais, a gente não percebe o quanto isso, a cultura que a gente estabelece dentro da nossa empresa, seja ela grande ou pequena, impacta diretamente na experiência do nosso cliente. E é uma decisão constante a gente entender quais são, de fato, as tomadas de decisão que os nossos clientes tomam todos os dias, interagindo com nós, com a nossa empresa e com a nossa marca. Então, é muito importante que a gente entenda que a cultura, ela começa de cima para baixo, mas se ela não existir de dentro para fora, ela é vã. O cliente não vai perceber, a marca não vai se solidificar e os nossos funcionários não vão se sentir engajados. Nosso papo hoje é para falar sobre isso. Se a minha empresa é pequena, é possível eu ignorar a cultura ou é mais fácil eu já implementar? Se a minha empresa é grande, é mais fácil eu propagar essa cultura para os demais colaboradores ou é melhor eu deixar as coisas fluírem como são pela dificuldade que tem? Nós vamos conversar sobre isso agora e entender como é que se constrói uma cultura, como é que se mede uma cultura e como é que faz um cliente mais engajado e mais fiel à nossa marca, implementando cultura. Vai ser um prazer debater com vocês aqui. Vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Bom, então, nós vamos começar hoje falando sobre um assunto que é a especialidade de todas vocês e do Fernando Manfio, também criador aqui do tema cultura como um fator decisivo. E eu quero começar que vocês falassem um pouquinho, começando o nosso papo, falando um pouquinho da experiência que vocês têm. Então, assim, qual foi a experiência? Qual é a experiência que você tem no dia a dia? E como é que a cultura ela está apresentada tanto para dentro da empresa, quanto para fora, quando o cliente enxerga a nossa marca. Queria ouvir? Vou começar agora com a Isa, depois a gente fala com a Priscila. Bom, Tâmara, cultura, né? Muito se fala sobre cultura, sobre é cultura da empresa, as coisas, como a gente age, como a gente fala, como a gente tá no dia a dia, né? Mas eu acho que o grande desafio da cultura é você conseguir, inclusive, treiná-la,
né? Porque sim, a cultura é uma coisa que acontece naturalmente, porque a cultura nada mais é do que as nossas atitudes no dia a dia, do que os nossos comportamentos no dia a dia como uma marca, como uma empresa, mas isso também pode ser treinado, isso também pode ser desenvolvido, desde a alta liderança, que a gente sempre fala que tem que dar o exemplo. Eu falo, brinco um pouco que cultura é que nem pai e mãe, assim, né? O pai e a mãe para um filho é dando um exemplo de mostrando o que a gente quer e como a gente quer. Né? E claro, tem filhos mais rebeldes e tem filhos mais alinhados aos seus valores, né? Então, eu acho que o grande desafio, e nós lá na PG fazemos isso diariamente, é como a gente treina o nosso jeito de ser. E não pode ser uma coisa que seja sofrida para o profissional, né? Não pode ser uma coisa que doa no dia a dia do profissional, porque senão ele está em constante sofrimento, né? Mas existem práticas, né, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, formas e ferramentas da gente disseminar e fortalecer essa cultura no dia a dia. Perfeito, obrigada, Isa. Priscila. Bom, boa tarde, pessoal. Obrigada pelo convite. Obrigada, Fernando. Eu sou psicóloga de formação, apaixonada pelo comportamento humano e trabalho com cultura há mais de 20 anos, né? Apaixonada pelo tema também. E eu costumo dizer que cultura é o como nós fazemos as coisas, é a forma como nós praticamos os nossos valores, aquilo que nós acreditamos e que a gente vê no dia a dia da empresa, né? A cultura, ela é aquilo que nós vivemos. E eu concordo muito com você quando você fala, né, que o profissional ele precisa ter o fit com a cultura da empresa, ele precisa estar identificado, a cultura precisa gerar propósito, mas ela precisa sim ser treinada e ser ensinada todos os dias. Não é um tema simples, não é fácil, ele é um tema que a gente precisa falar em todos os momentos, em todas as interações com os profissionais, e não pode doer. Né, aquilo que você falou, não pode doer, as pessoas precisam se sentir bem ali. Existem pessoas que conseguem se ajustar e conseguem estar ali acreditando e gerando propósito. Existem as pessoas que não se adequam a determinadas culturas. E a partir daí a gente vai entendendo qual é o tipo de profissional ideal para a empresa. E qual é o tipo de cultura que a gente precisa mostrar no dia a dia. Porque não adianta só a gente falar, a gente precisa demonstrar. Né, os nossos comportamentos, a forma como a gente pratica em reunião, como que a gente faz o nosso treinamento, como eu valorizo o profissional que está ali, como eu seleciono o profissional, quais são as competências que eu desejo, quais são os comportamentos que eu demonstro, a liderança demonstra. A cultura ela é sentida não só pelo líder, mas ela é sentida por todos os profissionais. E a gente precisa falar disso o tempo todo. Né? Então, eu acho que a gente vai ter boas discussões aqui, falando de práticas e de programas, e o que a gente planeja de cultura para frente, né? E como que a gente aprende com ela também todos os dias. Perfeito, obrigada. E Fê, falando de como a gente às vezes se posiciona em viver em sofrimento, né? Como que é a questão do protagonismo do funcionário quando ele identifica que a cultura é para ele, encaixa com ele, ou quando ela não é para ele, não encaixa? Pois é, eu vou falar um pouquinho antes disso, antes de eu entrar nisso, falar assim, o que que é, eu tô aqui um peixe fora d'água, né? Apesar de eu ter estudado desenvolvimento humano a vida inteira, eu não sou um psicólogo, eu nunca trabalhei exatamente com nessa função. Mas é interessante que caiu a ficha para mim que, poxa, eu fiz 18 anos de cultura, porque você falou em empresa pequena e empresa grande, me fez refletir, né? Eu nunca falei essa palavra, falei essa palavra cultura. Tá tudo bem? Então, eu tava falando o seguinte, que eu nunca tinha pensado nessa palavra cultura. E comecei a observar que 18 anos de consultoria, antes não, né? Antes eu trabalhava nas empresas e a cultura para mim era transparente, né? E não tinham tantos trabalhos de cultura 30 anos atrás. Era uma coisa meio, o que é isso, cultura, né? E aí, depois que eu comecei a estudar isso, falei, poxa, eu fiz cultura por 18 anos na consultoria. E se você pensar, isso aqui é uma cultura, né? Esse evento, todo mundo chega e fala a mesma coisa. Né? Você está aqui no lugar de amigos e não sei o quê, e só pessoas top falando e tal. Foi uma cultura que foi criada. Então eu comecei a olhar para isso há um tempo atrás. O que é a cultura para mim? Era trazer o que eu sentia que o meu time queria realizar. Né? Era pequeno, é bem diferente de grande, né? E como que isso poderia ser próspero, como isso poderia agradar os clientes, como isso poderia ser honesto, como podia fazer isso seria praticar a felicidade para eles.
Então tinha uma sala de meditação, que eu acreditava nisso. Nem todo mundo meditava, mas eu percebi que o fato da sala estar lá era um olhar para eles, eles falavam assim, que ali, se eu precisar, eu tenho um refúgio. E era engraçado que a sala era linda e muito maior que a minha. E todo mundo falava, pô, por que você é o dono da empresa? Por que você não fica naquele salão? Né? E eu falava, o salão ele representa muito mais do que a pessoa estar ou não. Isso era a cultura, né? Nas avaliações que a gente fazia 360, né, Ricardo? Fazíamos 360 ali, ficávamos dias fazendo, né? Cheio de apresentações, era treinamento, era não sei o quê. A gente não falava que era cultura, aquilo lá que era o quê? Era o nosso jeito de ser. A questão toda é que isso, a gente tinha, nós líderes lá ali, tínhamos um propósito muito claro e definido e muito uníssono, porque a gente escolheu cada um, né? Só que quando você tem uma empresa grande, não é bem assim, né? Você escolhe muito mais, às vezes, a pessoa pela técnica do que por toda essa coesão cultural que ela tem dentro dela. Então, para mim, cultura é uma coisa muito viva, ela é a que decide sim, né? Como você atende seu cliente é um jeito baseado na sua cultura, né? Como você vai numa reunião é um jeito baseado na sua cultura. Então, ela se torna, de alguma maneira, a forma como a gente toma decisões. Agora que eu queria lembrar da sua pergunta. A minha pergunta tem a ver com as pessoas que vivem em sofrimento, porque elas não se identificam com a cultura e ao invés de se protagonizarem uma mudança, elas sofrem. Pois é. Então, as pessoas precisam entender por que elas sofrem. E a pessoa tem um lance que elas não entendem. E esse é um trabalho que eu tenho feito. As pessoas não entendem porque estão criando sofrimento e porque estão sofrendo. Elas não sabem por quê. Então elas discordam de algo por discordar, sem saber por que está discordando. Porque é difícil você discordar, por exemplo, de falar assim, eu quando tenho que responder uma pessoa, eu tenho que responder a partir do meu lado amoroso. É difícil. Isso é óbvio. Mas se a pessoa gritou comigo, eu vou gritar com ela. Ela não entende o que acontece dentro dela. Por isso o trabalho do programa interno. Por isso esse trabalho que eu proponho. Porque eu falo assim, as pessoas precisam entender por que estão sofrendo. Se depois que entender isso e perceber que quer continuar, essa pessoa tem que sair. Não é óbvio. Ou ela se enquadra. Mas ela não se enquadra somente pelo... Óbvio que o comportamento é importante, mas não é só pelo comportamento. Ela tem que entender por que ela se comporta daquele jeito. Porque muitas vezes elas repetem comportamentos sem saber por quê. Eu repito porque essa é a nossa cultura. Mas, de fato, não está acreditando naquilo. Né? Então é isso. Falei demais. Não, falou ótimo. Na verdade, o que eu queria pegar exatamente esse ponto e trazer um pouco para a questão da experiência do cliente e falar sobre os vieses que existem nas nossas decisões, essa cultura invisível, mas enviesada. Então, eu vou voltar aqui para a Isa perguntando um pouco como que você acha que o seu cliente percebe essa cultura e se a gente tem algum tipo de viés na nossa tomada de decisão, quando a gente fala de implantar uma cultura, se a gente tem um viés, então a gente quer que o cliente persiga um caminho para cá, sendo que, na verdade, às vezes, ao invés de deixar o cliente mostrar para a gente o caminho. Queria que você contasse um pouco disso. Assim, Tamara, cultura é uma coisa que você é vivenciada em todos os pontos de conexão da marca, não só internos, né? A gente fala muito a questão do cultural para dentro, dos profissionais, mas a cultura de uma empresa está em todos os touch points, né? A PG, por exemplo, é uma empresa extremamente relacional. O atendimento do nosso cliente, a relação com os nossos clientes é uma relação extremamente relacional. Né? Então, assim, aonde você tem ponto de contato, isso é muito genuíno. Mas treina isso? Treina, porque a gente tem, por exemplo, na PG, um guia de cultura, que todos os nossos profissionais são treinados através de um game, de uma gamificação. Então, eu quero sim, é proposital. Eu quero que o meu profissional seja extremamente relacional, que ele seja cordial, que ele seja informal, porque o jeito da PG é um jeito informal. Nós não somos uma empresa sisuda, mais dura. Nosso segmento até é a tecnologia, né? Mas nós não somos. O Paulo, que é o nosso CEO, não é. Ele é um profissional informal. Então, isso não quer dizer que não exista respeito, não exista cordialidade, mas é o jeito que a gente quer que o nosso atendimento atenda ao nosso cliente, que o nosso comercial exerça a venda, né? Que o nosso CS
esteja dentro de um cliente também fazendo isso. Então, a cultura é em todo ponto que a gente tem de contato, né? Da marca para dentro ou para fora. Então, eu acho que, de novo, isso é treinado e lá a gente faz questão que seja assim, porque é o nosso jeito de ser, é como a gente acredita ser genuíno, né? E essa questão do viés, é isso que eu estou te falando, tem sim, porque é proposital. Eu falo que, assim como as relações, né, pessoais, a cultura ela tem que ter uma intenção. Todo dia eu acordo pensando, por exemplo, no meu relacionamento com a minha mãe, de que eu quero que seja um relacionamento bacana e gostoso. E eu faço coisas para que aquela relação seja assim, de propósito, proposital. E a cultura também é assim. Você treina, você engaja, você tem ações para que o profissional entenda que aquilo é importante, para que no final aquilo aconteça, né? Então, acho que tem um viés sim, porque é o jeito que a gente quer que seja, porque é nosso jeito de ser, é genuíno. Então, acho que é por aí. É muito poderoso, né? Ser intencional assim, né? Eu acho. É muito, é isso. Pri. Vamos dividir o microfone, tá bom? Falando um pouquinho do nosso jeito de ser, né, o jeito de ser da COD, nós acreditamos que dados são pessoas. Quando a gente olha para o dado como único e olha para pessoas como seres humanos únicos, eu olho também para o cliente como único. E quando eu olho como único, eu preciso olhar para ele e entender qual é a necessidade. E aí eu transformo isso num comportamento e num valor, dizendo que eu vou atender aquele cliente como único. E isso transmite para dentro de casa o olhar de portfólio de produto, se ele vai ser customizado ou não, de acordo com a necessidade do cliente, a forma como o comercial atende, a forma como a minha área de atendimento atende, a forma como as áreas de apoio ou de suporte vão pensar também esse cliente dentro do sistema da empresa, né? Então, o olhar do valor da cultura que transmite o atendimento para fora de casa, para dentro de casa, para fora de casa, ele vai dizer muito da cultura que a gente pratica. Então, se eu acredito que esse cliente é único, assim como eu acredito que o meu profissional é único, eu vou olhar para cada um deles de uma maneira individualizada, de uma maneira humana, de uma maneira customizada, né? E por isso, quando a gente fala, né, e às vezes a gente publica em redes sociais, ou a gente fala internamente, dados são pessoas, muita gente não entende o que isso significa, né? Então, eu olho para aquele dado como único, como eu olho para o profissional como cliente, ou, né, para o ser humano como único. E o que eu costumo dizer é assim, eu preciso tratar o outro como ele gostaria de ser tratado, e não como eu gostaria de ser tratado. Porque quando eu trato como ele gostaria, eu preciso individualizar esse olhar. Eu preciso olhar para ele genuinamente, seja ele cliente ou profissional. E aí sim, eu vou entender qual é a real necessidade. E aí eu vou trazer para dentro de casa e vou customizar meu produto, e vou olhar meu atendimento de uma maneira única e vou de fato atender essa necessidade. E isso é cultura. É a forma como eu trato para dentro de casa, mas é como eu olho para o mercado também. Eu gosto desse lance do dado e o ser humano, né? Porque é mais ou menos assim, do mesmo jeito que tem dados enviesados, que eu tenho que ir lá ressignificar, purificar, trazer mais dados, eu também preciso fazer a mesma coisa com o ser humano, né? Muitas vezes ele está ali, ele é um dado, né, vamos dizer assim, mas é um ser humano, mas ele está enviesado, ele não está entendendo. E a gente tem vários níveis de entendimento de uma pessoa, né? Dado a nossa tal da história, que a gente tanto valoriza, mas que não pode comandar aquele momento meu, né? A minha história é uma, eu dei um significado toda para ela, e naquele momento eu não entendo. Então, qualquer coisa que você fale, vamos brincar daquela palavra famosa senso de dono. Tem gente que entende de um jeito completamente diferente do outro, né? Você fala para um funcionário que é senso de dono, ele vai entender de um jeito, o outro vai entender de outro, e o outro vai entender de outro. Por quê? Porque tem um significado aqui dentro que eles não necessariamente percebem. Para eles, é aquilo que é senso de dono, ponto final. Mas para você é diferente, é capaz de brigar com você. Não é senso de dono. Isso não é senso de dono. É assim que a gente fala, né? Não, é senso de dono na minha interpretação. Na sua, senso de dono é outra interpretação. Então, reinterpretar isso, como a gente faz com dados, olhar para esses dados para formatar aquela fórmula matemática, que é a nossa cultura, é importantíssimo, né? Então, eu gosto muito disso. Acontece que, até vou usar uma fala de novo do Ricardo, aproveitar que ele está aqui, e que a gente tem a dor da troca, é isso, não é isso? Dor da troca. Porque, às vezes, as pessoas estão ficcionadas pelos seus significados. E tirar aquele significado e trocar para outro significado é muito dolorido, né? E dói mesmo. Dói você
É perceber que você está entendendo as coisas distorcidas. Dói você perceber que você está fazendo coisas não dentro da cultura e sem razão. Dá pra você perceber que você está errando, né? Dói. Então olhar para o erro é muito difícil, a gente fala isso de cultura do erro, né? Olhar para o erro contínuo, e ainda imagina esse erro invisível, que ninguém precisava saber que eu, né, não entendi isso. Então esse momento de troca, eu percebi isso nas mentorias, o momento de troca é muito dolorido, tem que ter muito amor, muito colo, muita compaixão, muita empatia pelo outro, né? E eu faço uma brincadeira, né? Quando você vai, por exemplo, acabei de falar duro com você. Daí, essa não é a a nossa cultura é de falar de uma forma educada. Mas eu acabei de falar duro e não tinha percebido, porque o jeito que eu falo, pra mim não é duro. Eu já recebi esses comentários várias vezes. Então assim, mas pra você é duro. Mas a nossa cultura não quer que a gente fale dessa forma. Dói, porque eu olho pra isso e falo, putz, errei. Se eu errei, eu sinto culpa. Aí entra a culpa. Aí quando entra a culpa maltrata, que ela não deixa nem você se perdoar um pouquinho. Então eu brinco assim, não foi você, foi seu programa. Seu programa falou, Dudu, vai lá e pede desculpa pra Pri e volta pra cultura. Bem, porque essa troca é muito dolorida. Então eu acho que é por aí. E isso é muito interessante, porque às vezes a questão da cultura é essa questão da troca é o sair da inércia. Toda vez que a gente precisa sair da inércia, dói, né? Porque exige uma mudança, exige eu sair daquele estado comum. E eu gosto muito de uma frase, ouvindo vocês, eu lembrei dela. Charlie Munger fala assim: se você quer atrair formigas, então você espalha açúcar no chão. Então acaba que a cultura que a gente coloca na nossa empresa, na nossa casa, nas nossas relações, vai atrair ou não as pessoas que a gente deseja por perto, né? Então eu acho muito importante quando essa cultura, ela não é trocada por qualquer coisa. Ah, não, deixa, a empresa é pequena, deixa, não vale a pena investir em cultura. Ou a empresa é grande, já perdi o controle. A cultura é o nosso balizador. Eu enxergo muito como isso, né? E aí o que eu queria era que vocês dessem aqui para quem está ouvindo a gente acionáveis. Como é que eu implanto isso? Independente assim, mesmo, eu sei que é a realidade de vocês, nós estamos falando de empresas grandes com muitos funcionários, mas como eu implanto a cultura? Para onde eu tenho que olhar quando eu falo em indicadores ou implantar, ou como até a cultura pode ser percebida pelo meu funcionário? Porque várias pessoas me falam, vários heads de RH contam para mim uma dor. Eu invisto milhões de reais em treinamentos e no formulário da GPTW eles falam assim, a empresa não investe no meu crescimento. Por que existe esse delta e como é que a gente reduz esse delta? Quero começar, Paris. Então, eu acho que a forma como você fortalece, né, e treina a cultura também é muito cultural, né, porque é o jeito de cada empresa de ser. Lá na PG, por exemplo, a gente fez um programa pensado, intencional, de fortalecimento da nossa cultura. A gente fez uma pesquisa com profissionais, com clientes, com fornecedores, validando os nossos pontos culturais. A partir disso, nós criamos, por exemplo, 6 guias de gestão para a cultura, né, para os gestores, para os líderes. A gente tem nesses guias como a gente quer que eles contratem, como a gente quer que eles treinem, desenvolvam, como que a gente avalia esses profissionais, como a gente reconhece esses profissionais, como a gente se comunica com esses profissionais, e não só para dentro, mas também para fora. Treinou a liderança toda e treina constantemente, dividido em níveis, né? Um head, gerente, coordenadores, team leaders, tech leaders, enfim. E para os profissionais a gente também criou um guia de cultura, que nada mais são do que atitudes e comportamentos que a gente espera que esses profissionais tenham. E a gente treina todos os profissionais a cada 3 meses através de um game, né? Uma gamificação. A gente criou perguntas como se fosse um desafio de cartas, e eles vão percorrendo num tabuleiro, e com perguntas sobre a nossa cultura, sobre nossos produtos, sobre nossos serviços, sobre o nosso jeito de ser, sobre o nosso jeito de se relacionar. E a gente vai renovando esse jogo com novas cartas e treinando. Todos os profissionais passam pelo menos 2 a 3 vezes no ano por esse treinamento. Como que a gente mensura? Tem sim forma, né? Absenteísmo,
turnover voluntário, involuntário. A gente tem pesquisa Pulse na PG, a cada 4 meses a gente faz. A gente tem um nível de 89 pontos nessa pesquisa. A gente tem ENPS dentro. A gente tem faturamento, a gente tem lucro, a gente tem EBITDA. Tudo isso faz parte do ROI da cultura. A empresa está indo bem, a empresa não está indo bem, está batendo suas metas, não tá? A gente tem programa de bonificação. Então, o resultado do negócio, ele é inerente à cultura da empresa. Então, a gente acredita muito que cultura tem ROI, sim, né? Nada mais é do que o resultado final do negócio. Agora sim. Bom, fazemos esse ano 8 anos de empresa. E no 8º ano, nós entendemos que era necessário revisitar a nossa cultura. E entender se aquilo ainda fazia sentido da forma como ela tinha sido desenhada lá atrás. Então, nós partimos primeiro para entender qual era a cultura que tinha dentro de casa, fazendo grupos focais, perguntas, entrevistas e entendendo do coder, é assim que nós chamamos lá, o profissional que faz parte do nosso time, o que ele entendia que era ser um coder e qual era a nossa cultura. E a partir daí, nós renovamos o nosso guide de cultura, a nossa lista de comportamentos atrelado aos nossos valores, dizendo para cada um de nós, coders, o que eu espero de você, mas dentro do comportamento observável. Né? Quando eu falo dados são pessoas, que é um valor, o que isso significa? Como que a liderança vai agir? Como que o meu profissional que não é líder vai agir também? Como o comercial vai aplicar isso na ponta? E aí a gente partiu para uma trilha, uma jornada de conhecimento, dentro desses comportamentos observáveis com treinamentos. A gente faz também através de gamificação, a gente tem uma trilha que ela vai saindo a cada 15 dias, né, com treinamentos que suportam cada um desses comportamentos. A gente faz as avaliações, faz as análises, faz a pesquisa Pulse também, a nossa é a cada 3 meses, não a cada 4, e uma vez por ano a gente faz também uma pesquisa de clima para entender como que essas pessoas se aderem à nossa cultura e qual é o índice de satisfação. Quando a Isa fala, né, de ROI, de indicadores, nós também atuamos com indicadores de desempenho, atrelado também ao resultado da empresa. E o mais importante é a gente entender se as pessoas que saem são aquelas que a gente quer, que nós queremos que fiquem. Esse é o maior indicador de cultura. Né? Qual é o meu talento, qual é o meu top performer, qual é aquele high potential que realmente fala da minha cultura no dia a dia, que replica a minha cultura. Eu não quero que essa pessoa saia. Então, quando eu vou olhar o turnover voluntário e involuntário, será que eu estou perdendo aonde eu não deveria perder? Será que essa cultura ela realmente está aderente na ponta? Né? Como que eu olho o meu comportamento, o meu bom dia, a minha reunião, o atendimento ao cliente dentro de casa também? Será que é esse profissional que permanece que eu quero que permaneça? Porque existe isso também. Né? Muitas vezes a falta de aderência do profissional à cultura gera para dentro de casa um prejuízo ao resultado da empresa. E como é que eu vou medir isso? Então, a gente vai olhar o NPS, né, na ponta, fazendo uma vez por ano, mais a pesquisa Pulse a cada 3 meses. Só que, além disso, eu treino e eu também entendo se na minha ponta, na minha rotatividade, sai quem realmente deveria sair, porque faz parte. Né? Ao longo do tempo, eu entender que se permanecem as pessoas que eu quero que permaneçam. E a gente vai conseguindo construir, né, essa teia para conseguir mensurar a cultura e conseguir propagar aquilo que eu quero que seja transmitido. Perfeito, muito obrigada. É muito bom sair daqui com uma lembrancinha, né? E essa lembrancinha é transformar o que a gente falou em acionáveis. E aí, acho que para a gente fechar, a gente fazer a volta, o Fê, eu queria passar a palavra para você trazer um pouco de guidance para a liderança. A liderança precisa desse guidance em termos de cultura. Me veio uma imagem que vocês estavam falando. Vem uma imagem assim, para mim, todas as áreas da empresa são as estrelas e a cultura é o sol. Basicamente, a cultura que ilumina todas as áreas, né? Porque essa cultura tem toda a parte comportamental, mas também tem a parte de como disseminar conhecimento, de que tipo de profissional que a gente quer, né? Tem a cultura do pessoal de venda, ela tem que ser aplicável ali, mas é outro perfil, como é que você treina essa pessoa, não é a mesma coisa do que, por exemplo, treinar uma pessoa num relacionamento, ou treinar uma pessoa na contabilidade. São pessoas diferentes, de estilos diferentes, experiências diferentes, e como assim a mesma cultura? Né? Então, como é que ele interpreta essa cultura? Não tem outra forma do que tudo que elas já falaram.
né? De treinamento, divulgação, de aplicar em cada situação, porque eu falo, a cultura está na decisão. Né? Quando eu tomo uma decisão, e se eu tomo, segundo o Harvard, 35 mil por dia, esses 35 mil decisões por dia deveriam, teoricamente, no mundo iluminado, transparecer aquela cultura, né? Mas eu acho que tem algo muito único em todas as culturas intencionais, que é a gente busca prosperidade. Essa é a cultura básica. Então, sempre se você se perguntar, né, seja a área que eu tiver, seja o que quer que eu esteja fazendo agora, eu estou gerando prosperidade ou não? Essa é uma pergunta básica, que significa, em 3 perguntas, subperguntas dessa aí. Eu tenho um desejo para falar com a pessoa, a forma como eu falo já é um desejo para mim, né? Da onde vem esse desejo? Né? Da minha escassez, da minha abundância? Da minha reatividade ou da minha criatividade? Da minha conexão ou desconexão? Da onde vem? Eu preciso manter aquela situação. Da onde vem esse poder que me mantém? Da minha ausência ou da minha presença? Né? Será que eu estou atento aqui? Eu estou olhando no olho da pessoa? Coisas básicas, fundamentais, né? Que eu acho que são as raízes da nossa cultura. Porque ninguém escreve uma cultura ruim, né? Ela acontece, a pessoa finge que não é, né? Você pega a cultura de guerra, né? Tem gente que tem cultura de guerra. Ah, para quê? Ele justifica. Mas, de fato, não é uma cultura de prosperidade. São inventadas por uns seres humanos malucos por aí. E, no final, perguntar para onde isso me leva? Será que aquele cliente que eu estou atendendo, aquela pessoa que eu estou falando na reunião, eu estou contribuindo com ela ou não? Então, eu gosto dessas 3 perguntas e eu tenho feito na minha vida e a maior parte das vezes eu erro nessas perguntas, mas eu faço. Então, acho que, para mim, a raiz de tudo isso chama autoconhecimento, né? Chama-se você se perceber. Isso, para mim, é a base fundamental. Eu me percebo se eu estou falando aqui por algum interesse ou se estou falando a minha verdade. Ah, eu estou falando aqui para agradar uma pessoa que está na plateia. Ou estou falando aqui porque eu realmente acredito nisso. Se eu acredito nisso e estiver agradando na plateia, ok para mim. Se não, eu não deveria estar falando isso. Eu não estou praticando a minha cultura. Então, acho que o autoconhecimento, na prática mesmo, essas 3 perguntinhas podem ajudar muito a você perceber se você está naquela cultura de prosperidade, que eu acho que é uma coisa que conecta todas as empresas, né? Todo mundo quer ser próspero e quer criar um mundo próspero. Isso é básico, né? Se você não quer, tem alguma coisa estranha, né? Então, eu acho que quando você faz essas 3 perguntas, da onde vem, aonde eu estou e para onde me leva, você responde se você está indo para a prosperidade ou não. É verdade, é um bom balizador. E Pri, vou voltar para você e aí a gente encerra depois com a Isa. A minha pergunta final é como é que, antigamente, né, eu acho que a ética da elite antiga, sei lá, 1950, o marketing pessoal, falar de assunto soft, era piegas, né? Ah, é muito marketing, é muito brega falar de si. Só que hoje em dia, a ética da nossa elite de hoje em dia é: eu preciso fazer o marketing daquilo que eu propago dentro de casa, porque aí eu atraio aquilo que eu quero atrair e mantenho aquilo que eu quero manter. Então, para a liderança de hoje, como que eu posso colocar no meu dia a dia e mostrar a cultura? Além da papel de parede, como é que eu posso trazer práticas de comportamento mesmo, e basta uma talvez, para educar os meus funcionários, os meus colaboradores e mostrar essa cultura que ela não é top-down, ela é de dentro para fora, ela é legítima. Porque só assim eu vou conseguir reverberar na empresa inteira. Eu acredito que, primeiro, a gente precisa acreditar na cultura, né? A liderança precisa realmente, de maneira genuína, acreditar e ter propósito naquilo que se faz. E a partir do momento que eu acredito e eu transmito esse comportamento, baseado nos valores da empresa, eu consigo, de fato, arrastar. Porque cultura é propósito. Ninguém compra aquilo que não acredita, né? E se eu consigo gerar propósito, independente do nível hierárquico, e aí eu não vou falar nem tão só de liderança, vou falar de qualquer profissional, porque a cultura ela está em todos os lugares. E qualquer profissional, independente do nível hierárquico, ele consegue arrastar, se ele de fato acreditar naquela cultura, se de fato ele estiver conectado à cultura pelo propósito. E se eu acreditar e eu replicar esse comportamento porque eu acredito nele, de fato a cultura ela é propagada. Então, independente de ser liderança ou não, a primeira questão é: eu acredito de fato nisso?
é viável, é possível, eu pratico isso no meu dia a dia. Quando eu olho e falo, poxa, ética e transparência, todo mundo fala sobre isso. Mas no ato da homologação do fornecedor, eu estou sendo ética e transparente. Quando eu falo de desenho de processo, quando eu falo no contato com o cliente, eu estou sendo ético e transparente. Porque não é só ver, é fazer. E as pessoas se conectam por aquilo que elas acreditam. Eu me conecto pelo que eu acredito. Nós nos conectamos pelo que a gente acredita. Mas eu só acredito naquilo que é genuíno. Então, o primeiro passo é acreditar. E aí, sim, a partir daí, começar a executar o comportamento que é observável, que a gente fala tanto no guide de cultura. Eu espero que você se comporte dessa forma, mas eu estou me comportando dessa forma. Eu espero que você transmita esse comportamento, mas eu faço isso. Então, começa a fazer. E aí, naturalmente, as pessoas vão começar a se conectar a você. Perfeito. Perfeito, obrigada. Isa? Eu volto lá no comecinho da minha fala, né, pelo exemplo, né, como a Pri falou, independente do nível hierárquico. Claro, a liderança tem uma responsabilidade maior nisso, né, como eu falei do pai, da mãe, né, por que não a gente fala assim, não adianta só o pai e a mãe só falar, só repetir, você precisa exercer aquilo que você acredita. E você como pai ou como mãe, o que você está querendo ensinar para o seu filho é aquilo que você acredita, é legítimo. A cultura é um pouco assim, o que a gente quer transmitir, primeiro a gente precisa acreditar, para depois a gente ter atitudes que validem aquele acreditar, né? A Pri deu o exemplo da ética, da transparência, a gente fala muito dos princípios dentro da empresa. Cara, se você não exercer aquilo no teu dia a dia naturalmente, dando exemplo, né, da sua forma de se relacionar, da sua forma de trazer dados e informações para dentro de casa. A gente tem a transparência como um dos princípios da PG. Mensalmente, a gente faz uma reunião com o Paulo, com todos os profissionais, trazendo números da empresa. Isso é uma forma legítima de ser transparente. Quando a gente falha com o nosso cliente, a gente chama o cliente e fala, cliente, falhamos. Quando a gente falha com o nosso fornecedor, a gente chama o nosso fornecedor e fala, falhamos. Então, eu estou dando um exemplo, né, da transparência que faz parte do nosso dia a dia. Então, tem tudo a ver com a questão do acreditar no propósito, mas também tem, sim, tudo a ver com você dar o exemplo na prática. Perfeito, muito obrigada. Fê? Vou falar só uma coisa rapidinho. Um desafio que é cenas para os próximos capítulos, que não vai dar tempo de estar discutindo aqui. Mas o desafio maior é quando a gente fala de um Paulo, de um Ricardo, de pessoas assim, que acreditam nisso que a gente está falando aqui, né? O difícil é quando esse cara aqui não acredita em porra nenhuma do que a gente está falando aqui e quer que a gente faça isso. E a gente já pegou muita gente assim, né? Já trabalhou com gente assim. E aí é complexo, né? Porque esse cara aqui tem o conceito dele de ética. E aqui não, né? Você quer que outra coisa aconteça aqui. Mas quando ele fura a ética, ele destrói toda a cultura. Isso eu acho que é o maior desafio que a gente tem, né? Porque não pode ser romântico. Tem muita gente aqui que está na sobrevivência ainda, né? Que é o que é um pouco do que a Marcela... Vocês estavam de manhã? Sim, fantástico. Que a Marcela falou do lance da sobrevivência, o jeito de sobreviver. Aquela fala do criador da cultura, o mestre da cultura, né? É o jeito de sobreviver. E muita gente sobreviveu antes, né? Ou sobrevive ainda com éticas distorcidas, né? Muitas vezes precisava distorcer ética para conseguir sobreviver, quando você fala de impostos, de coisa assim. Então é muito complexo quando a gente entra nessa seara de sobrevivência, né? E ela comanda. Como é que a gente entende isso, querendo praticar essa cultura? Não é simples, né? Tem gente que acha que cultura é uma coisinha bonitinha que vai lá e... Não é nada simples, isso é complexo. Mas aí entra uma palavra que eu chamo de aceitação. Você tem que aceitar essa parte de... como é que chama? De passagem. Né? É uma passagem. Essa pessoa está assim, um dia também ela passa. E às vezes você muda de baixo para cima, nem sempre. Você quer encerrar aqui esse debate Não, sobre isso? Eu encerro, mas assim, a gente podia deixar uma palavra para cada Eu acho que sim. Então, para mim eu vou deixar essa palavra. Para mim, cultura é autoconhecimento. Cultura é propósito.
Cultura é autoconhecimento, cultura é propósito, cultura é o que a gente vive no dia a dia, assim como no nosso dia a dia, né, pessoal, no nosso dia a dia profissional também. Perfeito. E eu acredito que cultura é intencional e a forma como eu intencionalmente quero ser percebido. Quero agradecer muito por esse papo, foi muito enriquecedor. Obrigada, os dois discutindo pelo microfone. Obrigada, foi um prazer. Obrigada a vocês por terem nos ouvido. Gente. Obrigada, Fernando. Obrigada, Pri. Obrigada, Tânia. Obrigada a você. Não é o mais famoso mas os recebidos. Professor, segundo ano, né? Você inclui essa... Tá. Acho que essa coisa. Ah, tem lá. Ai, que você tá? Eu vou ganhar carro. Para arrumar essa microfone. Esse puxando. Esse desses dois, né? Quer levar do lado? Tá tudo.